Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para mais um programa. Desta feita, vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste primeiro trimestre de 2016. O programa Escola Bíblica Dominical em Debate é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje tem como título, a lição 13, O Destino Final dos Mortos. O textuário da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a verdade prática declara: os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento indizível. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Está comigo aqui na bancada o professor Presbítero Soares, que vai estudar conosco esta lição maravilhosa a respeito do destino final dos mortos. Aguardem. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2015, 2016, né? Um tema maravilhoso, a escatologia bíblica, o final de todas as coisas, a esperança e a glória dos salvos. Nós estamos chegando ao final desse primeiro trimestre de 2016 e nessa última lição, 13ª lição, vamos tratar sobre o estado final dos mortos. É um assunto interessante, é um assunto realmente instigante, é um assunto que merece cautela, porque existem muitas variantes, muitas interpretações que levam às extremidades do raciocínio humano, muitas vezes distante daquilo que a Bíblia nos apresenta. É interessante, logo aqui na introdução, o nosso comentador da lição, o Elinaldo Renovato, coloca de uma forma muito clara, muito concisa, dizendo o seguinte, né? A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado, ao lado de Jesus. É muito interessante a colocação aqui do nosso querido pastor Elinaldo Renovato, que isso é uma garantia que a Bíblia realmente nos reserva concernendo a questão desse tema desafiador relacionado ao destino dos mortos. E aqui no desdobrar dessa lição nós vamos observar o destino tanto dos salvos, dos justos, como também o destino dos ímpios, dos injustos propriamente dito. Mas de forma introdutória, para enriquecer essa parte da introdução da lição, eu gostaria de tecer alguns comentários relacionado à questão do estado intermediário. Mas antes de adentrar na questão do estado intermediário, vamos aqui tratar de algumas questões sobre o estado intermediário, o que o estado intermediário não é. Aqui no tópico 1.1 da nossa lição, nós observamos claramente que o estado intermediário não é purgatório. O purgatório, na verdade, é uma doutrina que é propagada pela Igreja Católica Apostólica Romana, afirmando categoricamente e declarando que essa doutrina é, de uma certa forma, um momento, um ensinamento que submete as pessoas que morrem, que são sepultadas, para um processo de purificação da alma do mesmo. Isso não tem amparo nas Sagradas Escrituras. Nós podemos observar isso claramente, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ó: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo isso, depois disto, o juízo. Então, morrer segue-se juízo, e não ir para um lugar chamado purgatório para purgar, para purificar os seus pecados, como assim assevera essa teologia, me refiro à teologia católica. Então, é um equívoco dos teólogos católicos em relação a essa questão aqui. Outro ponto interessante, o que não é o estado intermediário, é a questão do limbus patrum. Limbus patrum, na verdade, faz referência de forma bem clara, não tem amparo bíblico relacionado à questão das almas dos antigos
que ficam, né, nesse local propriamente dito. Outro termo que é utilizado é o limbus infantus, onde afirmam essa teologia católica, fazendo uma correlação também à questão do purgatório, o limbus infantus, que faz referência a um lugar de prova para com as crianças. Então, não tem também amparo bíblico. Outro ponto equivocado, errôneo, do estado intermediário, que é propagado por determinadas organizações religiosas, a que me refiro ao Espiritismo, por exemplo, não é um estado intermediário a questão da encarnação, ou reencarnação propriamente dito, onde os mortos não podem sair de seus lugares para se comunicar com os vivos. Ou seja, o Espiritismo ensina claramente na sua doutrina allan-kardecista, afirmando que os espíritos podem realmente, de uma certa forma, pairar aí e transmigrar nas almas das pessoas. E aí cai aquela tradição da Igreja Católica Apostólica Romana afirmando que existe almas que vai lá no punho da sua rede e vai mexer com você. Nada disso tem amparo bíblico. Agora, pode acontecer o seguinte, manifestações demoníacas que pode se manifestar nesse aspecto aí. Outro ponto que eu quero também destacar, concernendo a questão do estado intermediário, como não sendo, né, o que não é o estado intermediário, é a questão do sono da alma, que é uma doutrina, que é um ensinamento muito propagado pela Igreja Adventista Sétimo Dia, onde afirmam de forma muito incisiva, de forma muito clara, dentro do bojo da sua teologia, a questão do sono da alma. É verdade que a Bíblia descreve a morte como um sono, mas isso em razão de o crente, ao falecer, perder a consciência para com o mundo cheio de fadiga e de sofrimento, não se referindo aí à questão do sono da alma, mas em virtude da questão da fadiga, a questão do labutar, a questão do trabalho e do sofrimento humano propriamente dito, e não a questão do sono da alma, como afirma a teologia do Adventista Sétimo Dia. E a Bíblia dá N amparo para refutar essa questão do sono da alma propriamente dita. Então, o que não é o estado intermediário são justamente o purgatório, o limbus patrum, o limbus infantus e também a reencarnação propagada aí desde do bojo das religiões mundiais, me refiro aí ao hinduísmo aí, encarna essas ideias, essas filosofias dessa religião hindu, o espiritismo sendo propagado com as ideias de Allan Kardec, concernendo a questão desse ponto relacionado ao destino eterno das almas humanas. Então, são questões errôneas, são questões equivocadas, que precisamos passar pelo crivo das Sagradas Escrituras de uma forma clara, de uma forma bem ponderada. E aqui, no desdobrar desse programa, Escola Bíblica Dominical em Debate, a gente vai colocar alguns pontos nos is, em nome de Jesus, pastor Fábio. É isso aí, professor Soares. É importante, meu querido telespectador, a gente entender que o ser humano ele é composto de uma parte material e de uma parte imaterial. Esta parte material que compõe o nosso ser é o nosso corpo, e a parte imaterial que compõe o nosso ser é a alma e o espírito. E quando a pessoa morre, o que acontece é uma separação entre a parte material e a parte imaterial. Então, a parte material, que é o nosso corpo, é sepultada, né, na terra, vai se decompor e virar elementos químicos, né, CO2, água e minerais. Então vai se decompor na terra o nosso corpo. Porém, a parte imaterial, que é a alma e o espírito, que essa parte imaterial ela é imortal, ela parte para a eternidade e vai, durante o estado intermediário dos mortos, que é o título da nossa lição, o tópico aqui, o estado intermediário dos mortos, é uma condição, como o próprio nome diz, intermediário, provisória, porque na ressurreição, aí vai novamente essa parte imaterial se juntar com a material, para depois ir para o lugar, o destino final das pessoas. Então, quando a pessoa morre e está nesse estágio intermediário, estado intermediário dos mortos, a alma e o espírito vai para um lugar espiritual. O corpo foi sepultado aqui pelos parentes, etc. Mas a alma e o espírito vai para um lugar. Vai para um lugar. A morte,
não é um estado, uma condição, mas a morte é a separação da parte material da parte imaterial, e essa parte imaterial, que é a alma e o espírito, vai para lugares distintos, conforme se a pessoa era crente, cristão fiel ou não, conforme a pessoa era fiel a Deus ou não. Então, aqui na leitura bíblica em classe, baseada em Lucas 16, versículo 19 a 26, a gente vê aqui que tinha dois personagens, um homem rico e outro pobre, chamado de Lázaro. Diz a palavra de Deus que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, então o rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Então eles foram para um lugar. Então, quando a pessoa morre, a alma e o espírito, eles vão para um lugar. Não fica perambulando aqui na terra, não fica aí vagando e nem dormindo, nem de forma inconsciente. Eles vão para um lugar e eles ficam lá em estado de consciência, Então, os salvos vão para o paraíso e os não salvos vão para o Hades ou inferno. Então, o que é o estado intermediário dos mortos? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos quanto dos ímpios. Esse lugar para onde eles vão são lugares provisórios. Porque quando no desenrolar da revelação bíblica até Apocalipse, a gente vai ver que o destino final dos salvos vai ser no novo céu e na nova terra, com Deus, e o destino final dos ímpios será o lago de fogo e enxofre. Então o Hades ou o inferno, onde vai as almas dos ímpios, e o paraíso, para onde vai as almas dos santos, são lugares agora, lugares aonde? No mundo espiritual, não são lugares do mundo material. Nenhum cientista, nem a NASA, com o telescópio mais poderoso do mundo, poderá descobrir que lugar é esse. Expressões como que o céu é para cima e o inferno é para baixo e tal, são expressões figuradas, porque na verdade são lugares espirituais. O inferno não é no interior do magma da terra, onde tem rocha derretida e muito calor e muita temperatura, então, e o céu não é um lugar desse cosmo material que o homem pode mandar lá uma nave espacial para fazer uma visita. São lugares do mundo espiritual, e que vai ficar lá aguardando a ressurreição. Jesus falou em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Muito bem, meu querido telespectador, nós já estamos no final do nosso primeiro bloco, vamos fazer uma breve pausa e já retornaremos para continuar o nosso debate. Fique conosco. Muito bem, meus queridos telespectadores, estamos de volta para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje estamos estudando a última lição desse primeiro trimestre de 2016, onde tivemos a oportunidade de, ao longo desses 3 primeiros meses do ano, estudar sobre escatologia. E a lição que estamos estudando hoje é a lição de número 13, que tem como título o destino final dos mortos. Então estávamos concluindo aqui no bloco anterior, dizendo que quando a pessoa morre, o corpo fica aqui na terra, vai se decompor aqui na terra, mas a alma e o espírito partem para a eternidade, parte para um lugar espiritual, um lugar diferente, distinto do mundo material. E existe nesse destino, nesse lugar para onde as almas vão, existem 2 destinos. Existe o inferno, ou Hades, para onde vão as almas daqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, e existe o paraíso,
que é o lugar espiritual, destino das almas dos salvos, dos santos, né, que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Nós vemos aqui no tópico 1.2 da nossa lição o Sheol e o paraíso. A palavra hebraica usada no Antigo Testamento hebraico para se referir ao lugar e ao destino dos mortos é a palavra Sheol. É um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. Convém salientar e esclarecer para os nossos telespectadores que a Bíblia Sagrada, no que se refere ao Antigo Testamento, não traz muita revelação, não traz muitos detalhes a respeito desse destino final dos mortos. Apenas no Novo Testamento é que a gente tem com mais clareza, a gente tem mais informações no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, se utilizava essa palavra Sheol, essa palavra hebraica Sheol, que tanto podia significar a sepultura, onde a gente enterra, coloca o corpo da pessoa, poderia significar também o mundo dos mortos, ou o lugar para onde os mortos vão, ou pode também significar o estado em que se encontra os mortos. No Antigo Testamento, entre os judeus, como a revelação de Deus é progressiva, então no Antigo Testamento Deus não revelou assim tantos detalhes para eles, e inclusive havia, por exemplo, entre fariseus e saduceus, eles criam diferentemente, uns acreditavam que tinha ressurreição, que era o caso dos fariseus, e os saduceus não acreditavam que tinha ressurreição. Então, essa palavra Sheol do Antigo Testamento, como ela pode ser utilizada tanto para o lugar físico, para onde o corpo, né, dos mortos vão, que é a sepultura, como também pode ser utilizada para se referir ao lugar do mundo espiritual para onde vão as almas daqueles que morreram. Então, de acordo com o contexto do versículo, da passagem bíblica, que a gente pode interpretar se essa palavra Sheol está se referindo à sepultura ou ao mundo dos mortos. E no Novo Testamento, essa palavra Sheol é traduzida por Hades. Hades é a palavra, vamos dizer assim, grega, que seria equivalente à palavra hebraica Sheol, que é um lugar para onde vai as almas daqueles que já morreram. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes ou todas as nações que se esquecem de Deus. Então o inferno é um lugar para onde vai os ímpios. O inferno é um lugar para onde um lugar do mundo espiritual para onde as almas dos ímpios vão. Também a Bíblia fala dessa questão do paraíso. O vocábulo paraíso é um vocábulo de origem persa e significa um parque ou jardim de paz e harmonia. Então esse é o significado da palavra paraíso. Essa palavra paraíso aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento grego. E aqui nós já começamos, como a revelação de Deus é progressiva, aí a gente já começa no Novo Testamento a ver uma distinção em que a palavra grega Hades é utilizada mais para se referir ao lugar onde vai as almas dos ímpios e o lugar para onde vai as almas dos santos é utilizado mais a palavra paraíso. Então lá, quando Jesus estava na cruz, um dos ladrões disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus disse que, em outras palavras, ia morrer e ia para o paraíso e ia levar também consigo aquele ladrão que estava ao lado dele na cruz, que creu em Cristo nos últimos momentos da sua vida. Então Jesus morreu e foi ao paraíso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, apóstolo Paulo cita aqui que ele foi arrebatado até ao paraíso. E ele diz no versículo 2 que esse paraíso ele chamou de terceiro céu. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 2 e 14, diz que o paraíso é o terceiro céu, que é um lugar, realmente é um lugar, e que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de ver, e foi arrebatado até este lugar. E na terceira e última passagem bíblica do Novo Testamento que fala sobre o paraíso,
está aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, palavras de Jesus que disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele está falando aqui desse lugar do paraíso de Deus, professor Soares, que é um lugar, como diz aqui a própria origem da palavra paraíso, um jardim de paz e harmonia. É verdade, o texto é bastante claro nesse aspecto, mostrando a realidade desse paraíso. Então toda essa terminologia para tratar sobre a questão do lugar dos mortos, Sheol, no Antigo Testamento, Hades, no Novo Testamento. Existem também outras palavras para designar o lugar dos mortos, ou o reino dos mortos, como tem também, por exemplo, Geena, tem também Tártaro. Então, são vários termos que a teologia, a boa teologia, a teologia ortodoxa mostra para nós tratarmos desse assunto complexo, interessante, importante e que faz parte da doutrina cristã propriamente dita. É interessante que Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, justamente para advertir as pessoas para não ir para o inferno. Então, é um tema extremamente importante. O tópico 1.3 da nossa lição vai tratar sobre o lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, Hades, está dividido em duas partes. Então, duas partes. O pastor Fábio, em suas palavras muito bem precisas, colocadas já, de uma certa forma, já fez menção a esses lugares, essas divisões propriamente dito, relacionadas à questão lugar dos mortos. É interessante destacar, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, que para tratarmos sobre esse assunto, sou bastante sincera. Primeiro, eu não fui no inferno ainda, nem quero ir, Louvado seja o nome de Jesus. Mas o fato é, você tratar de assuntos que ainda vão acontecer e de uma certa forma que você não fez parte dele e nem quer fazer parte, não é uma tarefa fácil. O fato é, a Bíblia tem um texto realmente clássico, tem um texto justamente preciso para tratar sobre essa questão do lugar dos mortos, que é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, que eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia e estudar conosco na Escola Bíblica Dominical em Debate sobre essa temática interessante, extremamente importante e que muitas pessoas têm curiosidade. E é importante também destacar que existem N interpretações para a questão do estado intermediário. E, inicialmente, na minha fala introdutória, no primeiro tópico da lição, em especial na introdução, tem-se alguns comentários de N interpretações sobre a questão do estado dos mortos. Uns dizem que é o sono da alma, outros dizem que é reencarnação, outros dizem que é purgatório, outros dizem isso, aquilo, outro. O fato é, onde é que está a verdade? Onde é que estão de verdade os mortos? Aí Lucas vai mostrar de uma forma maravilhosa, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 16, até o versículo 26. Capítulo 16, versículo 19 até o versículo 26 vai tratar sobre esse registro, esse relato. É importante destacar que esse episódio aqui que o Evangelho segundo Lucas trata, o historiador Lucas, não é uma parábola. Por quê? Porque numa parábola sempre usa alguns conectivos, como por exemplo, expressões que faz ligações e interpretações concernentes a uma parábola. Na verdade, é que esse texto não está se referindo a uma parábola, como muitos advogam nesse sentido aí. Na verdade, aqui é um registro, é um relato de uma história fidedigna desse ocorrido propriamente dito sobre a questão do estado dos mortos, para onde vão os mortos, o lugar dos mortos, precisamente. Então, a gente observe que nesse ponto, a gente vai chegar a algumas conclusões relacionadas a esse ponto sobre o lugar dos mortos, que eu quero tecer aqui alguns comentários. Em primeiro lugar, é interessante que o diálogo aqui que ocorre entre Lázaro e o rico e Abraão estava realmente num abismo. De um lado, o relato de Lucas coloca muito bem que Lázaro estava na terra, padecendo necessidades, falta de alimento e determinadas outras questões, enquanto que o rico se banqueteava. O texto está bem claro nesse sentido, mas aí chega um tempo que morre Lázaro, que era pobre, que era mendigo,
que aí se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico, e também chega um dia que morre o rico. E aí cada um vai para um destino diferente, vai para um lugar diferente. Nós entendemos claramente, de acordo com esse texto do Evangelho segundo Lucas, vai para o seio de Abraão, e o outro também vai para um lugar chamado Hades, ou no Antigo Testamento, Sheol, ou seja, como o nosso querido pastor Fábio destacou no bloco anterior, na verdade é um lugar intermediário para uma condenação definitiva que vai acontecer depois do grande trono branco. Então, meus queridos irmãos, é um tema realmente interessante. No próximo bloco nós vamos dar continuidade a esse raciocínio em nome de Jesus. Aguarda um pouquinho aí. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. É um tema realmente interessante, nós estamos tratando, já finalizando esse primeiro trimestre de 2016, tratando sobre a escatologia bíblica, o final de todas as coisas, a esperança e a glória dos salvos. No bloco anterior estava comentando sobre a questão do tópico 1.3, que trata sobre o lugar dos mortos. E no meu raciocínio estava utilizando o texto do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até o versículo 26, que tratava justamente dos destinos, tanto de Lázaro, que era pobre na terra, depois morre, e do rico, que também, posteriormente, na terra era rico e morre também, e os dois vão para lugares diferenciados. Então a gente percebe claramente que o texto de Lucas nos mostra que Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí o texto é bastante enfático a esse aspecto aí. Morreu o mendigo e se levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, já foi comentado aqui, na verdade é o céu. É um lugar de harmonia, é um lugar de paz, é um lugar da presença realmente de muita rejubilo da parte do nosso Deus. E o outro lado é um lugar de tormento, é um lugar realmente de sofrimento, de aflição, de coisas que não vêm da parte do nosso Deus. Então o texto no versículo 22, aconteceu, morreu o mendigo e se levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então a gente percebe que nesse diálogo aí, ele clama, né, ele pede a Abraão para que realmente mande Lázaro molhar o dedo e molhar realmente para que ele pudesse sair daquele momento de aflição, de tormento, daquela situação. Então você percebe aí que há um intervalo, que é realmente um abismo, tanto lugar onde está Lázaro, num paraíso, num céu, num ambiente de harmonia, num ambiente de paz, em detrimento do rico que está em tormento. Então você percebe que os dois não estão num estado inconsciente, mas estão em estado consciente, eles estão conversando, dialogando de forma bem racional nesse aspecto. Não é verdade, pastor Fábio? Isso aí. E é interessante, meu querido telespectador, observar que, de acordo com esse texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, a gente observa que nesse lugar para onde eles foram depois da morte, é um lugar do mundo espiritual, mas que havia uma certa comunicação, havia uma separação. Esse lugar dos mortos, onde ficam as almas daqueles que morreram, era dividido em dois compartimentos, um chamado de seio de Abraão e o outro é chamado de Hades, ou inferno. E a gente vê que o rico estava lá no Hades, ou inferno, e Lázaro estava no seio de Abraão. E o rico podia contemplar, podia ver Abraão e Lázaro lá do outro lado, e ele, vamos dizer assim, do lado de cá, no Hades, estava atormentado em chamas. Então a gente observa que era um lugar próximo, porém separado de um grande abismo, sendo que o seio de Abraão, onde estava Abraão e Lázaro, era um lugar de descanso, de paz, de refrigério, enquanto que o outro lugar onde estava o rico era um lugar de tormento, e havia um grande abismo que separava esses dois lugares. Mas
segundo alguns teólogos, eles dizem que depois que Jesus morreu e ressuscitou, houve uma mudança nesse lugar dos mortos em Cristo. Então, segundo algumas interpretações aí de alguns teólogos, diz que Jesus desceu até o Sheol, ou Hades, ou o lugar onde estavam os mortos, né? E ele levou, Jesus levou cativo o cativeiro, significa, lá de Efésios capítulo 4, diz que isso significa que Deus transportou o paraíso, o seu de Abraão, que estava junto do inferno, transportou para um outro lugar, né, para as alturas, e enquanto que o Hades, o inferno, continuou lá no mesmo lugar. Então, essa é uma interpretação aí teológica que alguns concordam, outros discordam, outros têm dificuldade de entender, mas a gente reconhece que não é uma passagem fácil de interpretar essa questão que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro. Então a gente não dá muito para entender. Mas Jesus lá na cruz disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou desse lugar chamado de paraíso. Mas o fato importante é que são locais diferentes, são destinos diferentes para onde vão os mortos. Quem morreu com Cristo vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão, que nós chamamos sempre de céu. E o que morreu sem Cristo, ele vai para o inferno. Agora, tanto o lugar, tanto o paraíso quanto este inferno são locais intermediários, são antessalas do destino eterno. Já estudamos aqui na lição passada que para o crente salvo nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então o destino final dos santos vai ser os novos céus e nova terra, enquanto que o destino final dos ímpios será o lago de fogo e enxofre. Então aqui no tópico 2 da nossa lição, a situação dos mortos, 2.1, o estado intermediário dos salvos. Então já falamos sobre esse ponto baseado nessa passagem de Lucas capítulo 16. Diz que quando Lázaro, que era crente, morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, ou seja, no paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Inclusive, a gente já estudou aqui na lição do arrebatamento, diz que quando Jesus vier para arrebatar a igreja, diz o texto sagrado lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou seja, todos os crentes, todos os fiéis a Deus que já morreram, que estão no paraíso, eles vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja e vai ser arrebatado juntamente com os fiéis que estiverem vivos aqui na terra por ocasião do arrebatamento da igreja. O professor Soares, aqui no tópico 2.2 da nossa lição, diz que os justos são recebidos pelo Senhor. Então, quando o crente morre, vai ser recebido pessoalmente por Jesus. Será que isso é baseado lá em Estevão, quando estava morrendo, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito? Verdade, pastor Fábio. Nós observamos que o texto é bastante claro nesse aspecto. Realmente a morte dos justos, a morte dos santos, é gloriosa para o Senhor. Aparentemente parece ser um paradoxo, mas na verdade não é. Repito mais uma vez, eu não fui no inferno e não morri ainda, estou muito vivo em nome de Jesus, vou viver muito ainda para louvar, engrandecer e anunciar as grandezas do reino de Deus. Mas o fato é, quando um servo de Deus realmente ele morre, ele vai para o seio de Abraão e realmente os anjos, conforme o relato de Lucas, mostra que os anjos vêm recepcioná-los, né, e levá-lo para o céu, do qual nós chamamos, para o seio de Abraão, que é um ambiente de paz, um ambiente de equilíbrio, de harmonia na presença do nosso Deus. Então, o tópico 2.1, os justos são recebidos pelo Senhor. É o próprio Senhor Jesus que recebeu o Espírito justo após a morte. Tomemos, por exemplo, o caso de Estevão, como o pastor Fábio citou aqui de uma forma muito clara, né? Naquele episódio,
do suplício de Estevão, né, naquele momento de grande aflição de Estevão, aflição entre aspas, na verdade a fé daquele homem, realmente aquele ícone do cristianismo, o primeiro mártir do cristianismo, estava ligado com os céus, realmente contemplava a glória de Deus a receber nos céus. Então, de uma certa forma, nós cremos verdadeiramente com base, amparado no texto, nosso Senhor Jesus Cristo, que quando um servo do Senhor Jesus morre, ele é recebido por Cristo Jesus nas mansões celestiais. Isso é um fato escriturístico verdadeiro e é isso a mensagem da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal. Isso é interessante. Deus vai respeitar a personalidade, a individualidade de cada um, embora os seus corpos depois, a vida além morte, né, vai ser transformada pelo poder de Deus, mas a sua personalidade vai ser também transformada, mas Deus vai respeitar a individualidade de cada um. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, apareceu falando com Jesus no Monte da Transfiguração, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 3, e também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 30 a 32, nos traz esse registro de uma forma bastante clara. A respeito de tudo que foi dito, devemos lembrar que para o salvo a morte é um ganho. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, né? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. É interessante essa afirmativa, essa declaração do apóstolo Paulo. Morrer com Cristo não é perda, é ganho. E o apóstolo Paulo falou isso com muita propriedade. Então, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, fique ciente dessa realidade escriturística em nome de Jesus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos voltando para mais um debate na Escola Bíblica Dominical em Debate. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Estávamos aqui debatendo no tópico anterior sobre o estado intermediário dos mortos. E o tópico 2.3 da nossa lição fala sobre o estado intermediário dos ímpios. Então, os ímpios, eles quando morrem, eles vão para o Sheol ou Hades, ou seja, para o inferno, que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, eles ficam aguardando o seu julgamento final. Vai haver uma ressurreição de ímpios, vai haver a ressurreição dos salvos, que nós já estudamos aqui, que é chamada na Bíblia de a primeira ressurreição, que se dará em várias etapas, a ressurreição dos salvos. Por exemplo, vai acontecer por ocasião do arrebatamento. Todos os que morreram em Cristo, todos os fiéis vão ressuscitar para a vida eterna. Mas os ímpios também vão ressuscitar, porque o destino final dos mortos ímpios será o lago de fogo e enxofre, e a pessoa vai para lá, corpo, alma e espírito. Observe, meu querido telespectador, que no estado intermediário dos mortos, só está lá na eternidade a alma e o espírito. O corpo ficou aqui na terra, na sepultura. Mas vai haver a ressurreição. Então a alma e o espírito daqueles que morreram vai voltar na ressurreição e reassumir o corpo que tinha antes e passar por uma transformação capaz de viver eternamente no céu, no caso dos santos, ou viver eternamente no inferno, em tormentos, no caso dos ímpios. Então, os ímpios, eles estão, quando morrem hoje, eles vão para o inferno e ficam lá já em tormentos, em sofrimento, aguardando o dia da ressurreição dos ímpios, para então comparecerem ao juízo do grande trono branco, para receberem a sentença no juízo final e de lá serem lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte, enquanto que os salvos estão no seu estado intermediário dos mortos, os salvos estão no paraíso, a alma e o espírito deles está no paraíso, mas que na ressurreição eles vão ressuscitar, vão reassumir o corpo que tinha antes e vai para o céu, para estar para sempre com o Senhor, corpo, alma e espírito, porém glorioso, transformado. Então, o tópico 3 da nossa lição, o destino final dos mortos. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão.
Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno, assim como Jesus afirmou em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus disse assim: não vos maravilheis disso, que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, o estado final dos salvos vai ser o céu. Nós esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Estudamos isso na lição passada. Então, os salvos, eles vão ressuscitar, a alma e o espírito deles que estão lá no paraíso vai voltar, reassumir o corpo que tinha antes, e depois volta a ser corpo, alma e espírito, imediatamente é transformado e vai ser trasladado para os céus para estar para sempre com o Senhor. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Lá no céu teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso. Por outro lado, professor Soares, o que vai acontecer, tópico 3.2, com relação ao destino final dos ímpios. Interessante, pastor Fábio, o senhor, de uma certa forma geral, já definiu os 2 pontos aí. Interessante que os ímpios falecidos estão num lugar fixo. Os ímpios continuam vivos e conscientes, ao contrário do que diz algumas organizações religiosas. Os ímpios falecidos estão separados de Deus, como já foi dito com muita propriedade, o inferno é um lugar de sofrimento, de inquietação, ou seja, o destino dos ímpios claramente vai estar habitado com essas pessoas em profunda inquietação, remorso, desespero, de muita aflição. Então, o destino dos salvos, dos justos, dos santos, é totalmente um ambiente de paz, de harmonia, de rejubílio na presença de Deus, ao contrário dos ímpios, como nós estamos falando aqui no transcorrer dessa lição. Então, é um local fixo, é um local de consciência e é um local de separação, inquietação do próprio Deus. No lugar de inferno, ou Sheol, essas terminologias que é um local de mortos. Uma coisa importante, professor Soares e meu querido telespectador, entendermos que o diabo não está no inferno. O inferno ainda não foi inaugurado pelo diabo. Quem está lá é apenas as almas daqueles que já morreram. O lago de fogo e enxofre, que é o destino final de todos os ímpios e do diabo e dos demônios, está lá, não tem ninguém no lago de fogo e enxofre. Quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre é o anticristo, o falso profeta, quando Jesus vier na sua vinda gloriosa, que já vai lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia diz que no final, o próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, o diabo e os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, o diabo, os demônios e todos os ímpios, Apocalipse 21 e 8 diz que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o destino final de todos os ímpios, do diabo e dos demônios. Meu querido telespectador, chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate, de mais uma lição, e o debate continua. Onde? Continua no domingo, na sua Escola Bíblica Dominical, lá na sua classe, da sua congregação. E não perca a Escola Bíblica Dominical, vai ser o encerramento do trimestre e a oportunidade também para você adquirir a nova revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a partir do próximo trimestre, a partir do próximo programa, a respeito do livro de Romanos, que o tema geral, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Professor Soares
temos aqui 13 lições bíblicas maravilhosas na carta aos Romanos. A lição 1 é sobre a Epístola aos Romanos. Lição 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. E a lição 3, vamos estudar sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Lição 4, os benefícios da justificação. Lição 5, a maravilhosa graça. Lição 6, a lei, a carne e o espírito. Lição 7, a vida segundo o Espírito. Lição 8, Israel no plano da redenção. Lição 9, a nova vida em Cristo. Lição 10, deveres civis, morais e espirituais. Lição 11, a tolerância cristã. Lição 12, cosmovisão missionária. E a lição 13 do próximo trimestre, o cultivo das relações interpessoais. Então, compre a sua revista da Escola Dominical, adquira na sua congregação ou na livraria de sua preferência e vamos estudar a Palavra de Deus em mais um trimestre maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa, se Deus quiser.